Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 20 de junho. Hoje é terça-feira, nós estamos na 11ª semana do Tempo Comum. O Tempo Comum é marcado pela vida pública de Jesus, os seus ensinamentos, os seus sinais. Somos convidados então a nos aproximar do Senhor e acolher aquilo que Ele tem a nos falar, a nos ensinar. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então nós temos esse trecho, esse recorte, poderíamos assim dizer, do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E Jesus, depois de fazer o grande discurso do Sermão da Montanha, apresentando as bem-aventuranças, ele logo em seguida diz que não veio abolir a lei e os profetas, mas veio para que elas possam ser vividas e observadas plenamente, de uma forma mais humana, poderíamos assim dizer. E agora ele começou, de certa forma, a refletir, a chamar para reflexão e aprofundamento sobre a lei de Israel. E seguramente nós hoje ouvimos de fato isto que nos é revelado sobre o amor ao próximo. E havia um ditado, sobretudo na época de Jesus: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, o próximo era entendido sobretudo como os amigos, aqueles que faziam parte do convívio e eram pessoas agradáveis à convivência. O inimigo, sobretudo aqui, poderíamos dizer, seriam as pessoas que naquele contexto também eram entendidas como povos pagãos e tantas outras realidades que se faziam então parte do convívio. Amarás o teu inimigo, diz Jesus. Há uma grande dificuldade nesta expressão hoje em dia, porque quando falamos em amar, sobretudo na cultura em que estamos inseridos e olhando para a nossa vivência, nós percebemos que amar está muito atrelado ao gostar. Geralmente, quem eu amo, eu também gosto. E Jesus convida a uma reflexão para ir além disto, no sentido de que mesmo aqueles que não são tão fáceis de conviver, aqueles que não fazem parte da nossa convivência, os tidos inimigos, nós precisamos agir com amor. Em que sentido? Sobretudo em nossa vivência cotidiana, na nossa caminhada de cada dia, rezar.
por aqueles que o Senhor nos confiar. Pessoas boas ou agradáveis à nossa vida e pessoas que não são tão agradáveis à nossa convivência. Portanto, o Senhor nos convida a esta vivência, o Senhor nos convida a este caminho, o Senhor nos convida a esta experiência, a experiência de amar também os nossos inimigos, as pessoas que não são tão fáceis de conviver. Existe um único inimigo neste contexto inteiro que nós não somos convidados a amar. Seria o inimigo declarado de Deus, Satanás. A ele, jamais, nenhum tipo de afeição. Contudo, os nossos irmãos e irmãs, as pessoas que fazem parte da nossa vida, elas não nasceram, muitas vezes, seguramente, não nasceram mas a vida, as circunstâncias e tantas outras realidades foram forjando alguns comportamentos, algumas realidades que fizeram, ou as escolhas que a própria pessoa foi fazendo no decorrer de sua vida, levaram-na a viver de tal modo. Mas, algo que nós precisamos entender, fomos criados por amor e para o amor, para amar e servir a Deus de todo o coração e, consequentemente, servir nossos irmãos e irmãs. Por isso, Jesus vai dizer-nos que precisamos rezar, ou poderíamos trazer aquilo que diz o próprio Evangelho, amar os nossos inimigos. Amai os vossos inimigos e conclui, rezai por aqueles que vos perseguem. Então, amar é rezar. Rezar é amar aqueles que o Senhor nos confiou. Para as pessoas que nos são agradáveis, os nossos amigos, isso fazemos sem nenhum tipo de dificuldade e devemos continuar. Para aqueles que não fazem tanto parte da nossa convivência, as pessoas que nos magoaram, as pessoas que nos feriram, os nossos, entre aspas, inimigos, a estes o Senhor nos convida a amar e rezar. Então, entenda, amar não é simplesmente gostar. O nosso sentimento atualmente anda muito atrelado a essas realidades. Quem eu amo, eu gosto. Porém, o amor é querer o bem do outro. Padre, agora pediu muito, como que eu vou querer bem para alguém que me fez tanto mal? Primeiro, vamos pensar, quem tem mais irmão? Somos filhos do mesmo, vamos pensar, eu tenho 3, nós somos 3 filhos, tenho 2 irmãos. Um pai, uma mãe, jamais, em sua plena consciência, em sua capacidade de discernir, jamais, se ela estiver no pleno juízo de sua razão, vai declarar que tem amor mais por um filho do que pelo outro. Na circunstância pode acontecer que talvez um dos filhos requeira um pouco mais de cuidado, por conta do trabalho que ele venha a dar, das preocupações que ele venha fazer. No entanto, um filho, uma filha, sempre será filho ou filha. Se nesta vida podemos muitas vezes perceber realidade que muitas vezes o pai e a mãe despreza o filho e a filha, vamos nos recordar o que diz a palavra: pode a mãe esquecer um filho que amamenta? Se esta loucura acontecer, eu jamais me esquecerei de ti, Jerusalém, diz o Senhor. Ele não se esquece de nós. Então, partindo dessa questão de um pai que tem filhos e que ama os filhos com a mesma intensidade, então somos todos filhos de Deus, os que procuram agradar o coração do Senhor e aqueles que dão um pouquinho mais de trabalho, que muitas vezes ocasionam ou procuram viver as intrigas entre irmãos e tantas outras realidades. Então, se eu não tenho a capacidade de desejar o bem, isso não brota naturalmente, então vamos partir daquele princípio: Senhor, é teu filho, é tua filha, tira a paz do meu coração constantemente. No entanto,
vós sois Pai e me ama incondicionalmente, assim como ama esse meu irmão, essa minha irmã, que muitas vezes a gente usa até palavrões para dizer. Então, esta bênção, vamos mudando os palavrear, porque palavra tem força e peso. Então, essa pessoa, esse vosso filho, essa vossa filha, eu não tenho ainda condições de conviver, eu não tenho condições de nem se aproximar, porém, eu me proponho a rezar e em minhas orações eu coloco essa pessoa em sua presença. Se ela der trabalho, amado irmão, amada irmã, Senhor, olha, é teu filho e tua filha, cuide, coloque um bom caminho, dobre esse coração, ajude no caminho de conversão. Então, procure fazer esta experiência e verás, com toda certeza, que os benefícios maiores serão colhidos por você, que o coração vai se libertando daquele peso, daquela angústia e de tantas outras realidades que tiram a paz do nosso coração. Então, esse caminho de amar e rezar que Jesus propõe hoje no Santo Evangelho é seguramente um caminho de libertação para os corações que procuram amar a Deus. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos constantemente, a cada momento de nossa vida, rezar pelas pessoas que são agradáveis à nossa vida e pelas pessoas que muitas vezes tiram a paz do nosso coração, sobretudo pedindo ao Deus da vida que cuide, pois Ele é Pai de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.